Poder das palavras. Vamos falar com o William Santos. Querido, saudade que a gente tava de você. Tudo bem? Temos 3 caixas, você reparou nessa dinâmica? Tem uma dinâmica diferente pra gente fazer aqui. Explica pra gente, interessante. Então, são frases que a gente não deve falar em casa. E aqui tem uma caixa com uma frase positiva que a gente, aí sim, deve usar toda hora, Aqui é tipo um antídoto, então. Então, aqui a gente vai ter uma frase positiva que a gente vai aprender para poder utilizar. Legal. Muito bom. Mas aí vocês podem escolher qual vocês querem começar. Vamos direto para as caixas, então? Será que a gente não começa conversando um pouquinho sobre o vamos tema? bater um papo. Pode. Eu gostaria de saber justamente sobre essa questão de frequência. Muitas pessoas falam que quando a gente promove o negativo, quando sai da nossa boca, seja uma palavra que seja, um palavrão, quando a gente xinga alguma coisa, a gente está entrando numa frequência baixa. E é justamente aí que a gente acaba ligando com um rasteiro, com o que não é bom, com o que a gente não quer que conecte com a nossa verdade, com a nossa frequência. É real isso? Muito. E foi muito legal você falar de frequência, que a gente lembra muito do rádio, né? Se a gente está numa emissora e a gente quer virar o botãozinho para ouvir notícia, a gente muda o quê? A frequência, pega uma outra sintonia. Isso. Imagina que a gente quer ouvir rock. Você muda lá a sintonia da emissora e você pega uma outra sintonia, você pega uma outra frequência. Eu costumo falar que as palavras são representações da nossa mente. Imagina que você conhece uma pessoa e essa pessoa começa a reclamar de tudo. Do tempo porque está calor, porque começou a chover, do emprego, do governo, começa a falar mal de tudo. Você já sabe, essa pessoa é negativa. Ela olha mais para o negativo. Então as palavras, elas possuem um poder de representação de quem nós somos. Imagina que se a gente saísse de casa hoje nós saímos com essa roupa, né? Imagina que a gente saísse de casa com uma roupa confeccionada com as palavras que saem da nossa boca. Nossa. Como seria essa roupa hoje? Uma roupa confeccionada com as palavras que saíram da tua boca hoje. Como seria? Seriam palavras mais de gratidão, mais palavras de agradecimento, palavras de amor, de generosidade? Ou seria reclamação, culpa, palavras que colocam o outro para baixo ou palavras de fofoca? Imagina que você tem em torno de você uma representação também, eu falei roupa, né? Mas aí tem a frequência, que é a nossa energia, que hoje a física quântica já mostra, a neurociência, mostra o quanto as nossas palavras mudam a nossa frequência vibracional, mudam a posição do corpo. Uma pessoa que fica o tempo todo reclamando, ela está sempre o tempo todo assim, curvada, eu não fechada. consigo, para mim não dá, tudo para mim é difícil. Vocês lembram do desenho do Lip do Hard? O Lip e o Hard, que ele ficava, ó céus, ó vida. E o leão era super otimista, né? Ele falava, vai dar certo, vamos lá. E o outro, não vai dar certo, pra gente vai dar problema. E ele era todo assim, para baixo mesmo. Tudo a ver com o assunto que a gente estava falando antes, né, Pan? Desculpa, que a gente falou sobre dor crônica, né? Muitas vezes a gente mesmo está trazendo esse peso, né, para nossa vida, que transfere inclusive para o corpo. Mas perdão, que você Imagina, não é porque a gente fala muito isso, assim, da lei da atração, que as palavras têm poder, da frequência, mas há muitas pessoas que sentem uma dificuldade de entender isso de forma prática. Existe comprovação científica? Sim. De que a gente atrai realmente através das palavras? A lei da atração, ela explica que tudo aquilo que a gente pensa com muita força, a gente atrai. Ou seja, a gente tem um pensamento que é um pensamento rei, é o que domina, é aquele pensamento que mais a gente tem. Se você tiver esse pensamento repetidamente, você traz isso para você, você começa a ver mais disso. Isso acontece no dia a dia, você começa a querer muito um carro branco, você só vê aquele carro. Então os nossos olhos começam a ver aquilo que a gente mais coloca foco. E aí tem uma experiência super interessante do professor Masaru Emoto, que ele conseguiu fotografar, imagina, ele era fotógrafo, pesquisador, ele conseguiu fotografar a molécula da água de acordo com as palavras que chegavam na água, a molécula mudava. Isso é muito incrível. Então, por exemplo, o copo da água, as pessoas começavam a falar em volta dela. Olha lá a molécula da água. Aqui é a molécula. Palavras de gratidão, de amor, de generosidade, a molécula da água ficava assim, parecendo um cristal, ficava bonito, né? Aí ele fez o mesmo teste colocando pessoas xingando, você é burro, você não consegue, você é feia. E a molécula mudava. Olha lá a molécula da partícula d'água. Parece que formou um corpo ali, ó. Ela olha no meio. É parecida como uma molécula de um rio poluído. E olha a frase, ó, você me noja, eu vou matar você. Credo. Então imagina o que acontece. Nós somos muito mais que 75% de água no nosso corpo. Imagina a gente chega de manhã diante do espelho,
O que a gente faz às vezes? Nossa, eu tô feio. Nossa, como eu tô inchada. Gente, meu cabelo tá péssimo. A cara tá Olha aí a amassada. Ixi, a gente já fez isso tantas Hoje vai vezes. ser difícil, eu preciso melhorar minha maquiagem, Hoje eu meu vou precisar de cabelo um preciso quilo e meio de cortar. massa corrida. E horas que eu volto pra casa pra dormir, né? São frases cotidianas. É verdade. Nós temos uma voz interna. E quando a gente fala diante do espelho, a gente intensifica essa voz interna. Então, se eu fico falando para mim diante do espelho, eu sou um fracassado, eu não consigo, tô saindo com o currículo, com a pastinha pro emprego, mas eu saio de casa assim, ai, tem tanta gente melhor que eu, tem pessoas na fila muito mais preparadas, eu já estou dizendo que a vaga não é para mim. Então, as minhas palavras são representações do meu pensamento. Tá. Então, pensamento vira palavra, palavra vira atitude, atitude vira hábito. Vamos já eliminar uma palavra Bora da vida, pras caixas? então? É uma frase. Uma frase. Qual vocês querem? A número 1 ou número 2? Ai, Vocês ai, querem ai. começar? Escolhe, Rê. Sei lá, vamos na 2. De Vamos lá na para cá ou dois. daqui para lá? Vamos abrir a caixa número 2. Ó, essa frase nós falamos muito no dia a dia e às vezes a gente não percebe, ó. Por mais que eu me esforce, nada dará certo. Será que a gente já falou alguma coisa parecida com essa frase aqui, ó? Por mais que eu me esforce, nada dará certo. Ou eu nem vou lá, não vai dar certo mesmo. Ai, Nem eu vou trabalho tentar. tanto, mas eu não consigo Exato. nada do que eu quero. Essa frase, só da gente ler, ela já puxa para baixo, né? É uma pessoa que está o tempo todo reclamando. Imagina, você entra em casa o tempo todo dizendo, eu nem vou fazer porque por mais que eu me esforce, nada dá certo para mim. Então, essa pessoa não está olhando os seus valores, não está querendo mudar, construir hábito novo para a vida dela. Ela já fecha o ciclo dela, ela já fica numa frequência, como nós falamos no começo, negativa. Então, ela vai ver mais problema no dia a dia dela, do que solução, do que generosidade, do que oportunidade. Como que você arrumaria essa frase? Olha, quando a gente pega essa frase e ela diz assim, ó, por mais que eu me esforce, nada dará certo, eu posso construir essa frase assim, ó, tudo que eu faço bem feito. E eu me esforço para entregar o melhor para o mundo, porque eu mereço o melhor, então eu vou dar o melhor também. E tá tudo bem, eu vou trazendo palavras positivas. No primeiro momento vai resolver? Não, porque aquela voz interna de novo volta. Daqui a pouco você tá assim de novo, por mais que eu me esforce, nada dará certo. Por mais que eu tento, nada funciona para mim. Aí você volta e reconstrói essa frase, porque nós temos o poder de conversar com a nossa voz interna. Então a gente está aqui agora e a nossa cabeça está aqui dentro, falando com a gente. Então vem um pensamento negativo, muda ele para um pensamento positivo. No começo pode não dar resultado, você achar que nada vai funcionar. Daqui a pouco você começa a ver oportunidades, as coisas começam a dar certo para você, você fala mais positivo. E quando alguém fala negativo, você já percebe, fala, opa, essa frase aí que a outra pessoa falou está muito negativa. A gente pode dizer que é uma reprogramação que essa pessoa tem que fazer? Porque eu vou contar uma historinha rápida aqui. Na semana passada eu fiz um desabafo lá na internet. Sim. Deu vontade de falar, fiquei com vontade de falar, porque eu não aguentava mais comentário negativo, algumas coisas muito chatas que atingem a gente também. E aí veio muita gente falando nessa postagem que eu achei muito interessante, muita gente escreveu assim nos comentários, Regiane, não ligue pra isso porque a boca fala do que o coração está cheio. Exato, essa frase Primeiro, é forte. né? Primeiro eu quero saber se você acredita nisso, se é um fato. E que mesmo a pessoa tendo o coração cheio dessas coisas, porque muitas vezes ela tá nesse lugar, mas ela não quer estar. Mas ela não sabe fazer diferente. Ela não consegue. Como é que ela faz para fazer essa reprogramação? Ela começa de uma forma mecânica, mesmo sem acreditar muito no que ela está falando. Por exemplo, ela tem vontade de falar isso aqui. Veio na cabeça. Mas aí ela fala mecanicamente aquela frase, mesmo que ela não acredite nela, até que um dia ela passa a acreditar. Seria esse um antídoto para isso? Não é que ela passa a acreditar, isso aqui passa a ser a realidade dela. Porque o que está por trás do poder das palavras são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque eu posso simplesmente falar agora aqui, nada dá certo para mim, mas eu não falei com emoção. Isso aqui não é uma verdade para mim. A gente leu, mas a gente não sentiu, por exemplo, a frase. Eu sou uma pessoa positiva, otimista, então eu sou aquele protagonista. Mas pode ser que lá atrás eu não fosse esse. Se eu perceber que aí é um momento muito legal da nossa vida, que é o momento que a gente desperta. Então assim, você prestou atenção na palavra, você prestou atenção na emoção que estava por trás, só que a emoção dura segundos. O grande problema é que quando essa emoção passa a ser um sentimento e aquela palavra fica sempre carregada. Sabe, a pessoa está no emprego e ela fica o tempo todo assim, esse salário não dá para nada. Se dinheiro, hoje é o dia do faz-me rir, né? Já caiu dinheiro na conta, já sumiu. Essa pessoa está sempre negando o dinheiro que entra para ela, está sempre falando coisas negativas sobre o próprio financeiro.
Primeiro, enquanto ela não despertar, ela não vai perceber. Ela não vai olhar. Então quer dizer que a oportunidade, ela está ao nosso redor, mas a partir do que eu falo, é o que eu atraio, é o que eu enxergo. Não é que de repente surge algo de uma forma mágica. Ela já estava aqui, só que eu não estava reparando. É basicamente isso? Quando a gente fica o tempo todo com palavras que são péssimas, aí vem a palavra pessimista, né? Toda vez que eu tô no péssimo, no pessimista, eu vou ver mais daquilo, eu vou ver mais problema. E tem uma outra coisa que parece mágica, né? Você vê muitas vezes isso no trabalho. Uma pessoa negativa, ela tá lá no corredor do cafezinho, e aí ela já encosta o outro negativo também. E aí quando ele fala, tá difícil, né? Aí outro responde, você precisa ver lá em casa como é que tá, se você ver lá em casa. Quer dizer, eles estão numa frequência negativa e eles não perceberam ainda. Então, uma pessoa negativa que tem esse padrão mental, ela vai ver mais disso. O que eu vejo, eu acredito, e o que eu acredito, eu replico. Então, a minha vida passa a ser isso. Você vê, eu atendi muitos anos em consultório e, às vezes, eu atendia pessoas que elas tinham tudo. Aos olhos das pessoas, elas tinham tudo. E às vezes você abria a porta e falava assim, tá tudo bem? Ela falava, tá nada, não tem nada bom na minha vida. Então, por mais que aos olhos de muitos estava tudo bem, para ela não estava. Então, sempre para ela vai ser o negativo. A comida do restaurante está ruim, a sobremesa está muito doce, a festa não foi muito legal. E aí você sai da festa adorando a festa, mas sai aquele que não gostou. Vamos ver o que acontece aqui na caixa. Vamos jogar fora mais uma frase. Gente, vamos ver o que acontece nessa caixa aqui. Não tem nada de bom nessa casa. Maldizendo o próprio lar, hein? Será que tem alguém em casa que falou essa frase alguma vez em casa hoje? Será? Ou abriu o guarda-roupa e aí dentro abriu o guarda-roupa e falou assim, eu não tenho roupa? Como é? Eu nem vou, nem tenho roupa. Então a gente está fazendo o quê? Negando as coisas. Então nessa frase aqui tem uma coisa embutida que é a falta de gratidão, a falta de reconhecimento. E tem um não também, né? Tem o não. Não tem nada. Não tem nada de bom aqui, ou seja, nem os móveis, nem as pessoas, nem o relacionamento. Como não tem nada de bom na minha casa? Eu preciso abençoar a minha casa. E eu começo como? Reconhecendo as coisas boas. Tem gente que faz muito isso quando abre a geladeira também, né? Não tem nada pra comer. Não tem nada pra comer. Tá cheia a geladeira. Quer dizer, em vez de agradecer a comida que tá ali, lamenta pela comida que não está ali, né? Xinga. Gratidão aumenta essa vibração? A gratidão melhora a tua vibração, melhora o seu bem-estar, melhora as suas emoções, porque você passa a reconhecer as bênçãos. Tem muita gente que está fazendo listas e listas pedindo coisas. Aí eu sempre lembro assim, as coisas que você já tem, você consegue reconhecer? Porque se você não reconhece as bênçãos que você já tem, como você está pedindo outras? O universo vai falar assim, por que eu vou mandar coisa nova se o que ela tem, essa pessoa não consegue reconhecer? E essa frase é muito comum. Às vezes a pessoa abre a porta da casa e ela diz assim, tem nada de bom nessa casa, tem nada para comer. Ou a pessoa fez um almoço e ela reclama do almoço, reclama que a comida não ficou boa. Reclamar é clamar duas vezes. Aquilo que a gente não quer, né? Eu posso ao mesmo tempo ser grato e querer mais. Eu posso agradecer pelo que eu quero, pelo que eu tenho. Então, tenho uma geladeira farta, mas eu gostaria que tivesse um bolo de chocolate. Muito. Posso Por quê? somar. Isso é uma ambição e a ambição é positiva. O negativo é a ganância. A ganância é aquele que quer só para si. Uma pessoa ambiciosa, um empresário ambicioso, ele cresce, a empresa cresce, os funcionários crescem. E a ambição, ela é positiva. Então, você pode sim agradecer, mas não se contentar. Porque a gratidão, a gente não pode se confundir com contentamento. Então vou entrar na minha casinha, tá tudo bom, meu carrinho, meu salarinho. Não, é melhorar. Nós somos prósperos, o universo é próspero. Deus quer da gente isso, sempre o melhor. E quando a gente dá o melhor para o mundo devolve esse melhor para nós. Vamos falar dos antídotos, então? O que a gente tem aí na caixa amarela? Nós temos uma frase abençoada, eu coloquei aqui, porque essa frase é uma frase que você pode usar, inclusive, diante do espelho, porque ela fortalece ainda mais o seu amor próprio. Eu me amo, está tudo bem. Aqui, deixa eu virar. Aí, eu me amo, está tudo bem. O que significa nessa frase? Nessa frase, eu fiz um amor próprio para mim e está tudo bem. Significa que eu me amo, eu só aceito o melhor, eu me amo, me coloco no melhor. Então veio um pensamento de falar mal de si mesmo,
Fala assim, eu me amo. E tá tudo bem. Você muda as moléculas do seu corpo, você muda a tua emoção. No começo vai ser difícil, mas você treina. E treinando você consegue ver a tua vida através de um círculo virtuoso. Eu e posso não um repetir círculo durante vicioso. o dia, durante as dificuldades, esse aconchego. Eu me Que amo levar como e se tá fosse um tudo mantra bem. pra vida, Exato. né? Porque, Maravilhoso. Isso aqui muda a vida. Eu trabalho com isso há muitos anos e eu vejo pessoas mudarem a vida delas através do poder das palavras, porque mudou o pensamento. Mudou o pensamento, você muda a palavra, você muda a tua vida. Você muda os seus hábitos. Falando em palavras, olha que lindeza. Eu trouxe um presente onde pra o William vocês. foi parar, gente. Olha. Que demais. Você foi parar na turma da Mônica. Gente, que especial Eu isso. virei personagem da Turma da Mônica e eu trouxe para vocês e para os seus filhos. Gente, porque os meus é vão devorar, para com crianças certeza. de todas as idades, né? Lindo. Que é o mistério dos superpoderes mentais. Nós temos um poder mental que muitas vezes a gente não se dá conta dele, porque nós aprendemos lá atrás, às vezes, crenças muito limitadas que nos atrapalham. Então a gente pode sim substituir por crenças fortalecedoras e prosperar, avançar na vida, tanto no relacionamento, no financeiro, principalmente na saúde mental que a gente está precisando E plantar isso muito. nas crianças, né? Desde no nosso cedo. coração também. Imagina, Exato, gente, é tão importante. aprender desde pequenininho a trabalhar a nossa mente, É né? o tipo de Eu amei. conceito que você deixa como legado para as crianças mesmo. Parabéns por isso. Obrigado, lindo, meu lindo amor. mesmo. Obrigado. Amei esse papo, gente. Também, e tem muito mais, né? E de novo eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, sempre quando gente, a TV também. Gazeta me chama, eu fico muito feliz e sempre que vocês chamarem eu estarei aqui. Ah, é uma honra recebê-lo. Obrigado. E você pode acompanhar mais desse assunto no @WilliamSanchesOficial. @WilliamSanchesOficial.